Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada de trabalho, tá? Essa jornada de 8 horas diárias, tá? Com o descanso, com o horário de almoço, tá? E as 44 semanais, tá? E as 220 mensal, tá bom? Então, esse é o tempo em que o trabalhador ele vai estar à disposição, tá? No caso, do seu empregador, para exercer a atividade, tá? Que ele foi admitido dentro da organização. Quem vai acompanhar, quem vai estar monitorando, né? Quem vai estar ali, no caso, delegando essas funções para o trabalhador, geralmente é o setor de recursos humanos. Então, ali, por mais que vocês não sejam o chefe, o coordenador, o diretor do setor, mas vocês vão estar ali lidando direto com o trabalhador, tá? E aí, essa jornada de trabalho, tá? Ela vai envolver a entrada dele e a saída dele da organização, tá? Tudo isso, gente, é normatizado, como vocês já estudaram, tá? Pela CLT, tá bom? Então, aqui, horário de trabalho é o limite da jornada de trabalho, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando as ordens. Mais à frente, vocês vão ver que alguns cálculos que a gente faz, tá? Eles vão estar ligados, relacionados a essas horas, as 8 horas, as 40 horas e as 220 horas. Mas isso é mais para frente, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo que eu coloquei aqui, tá? Mais uma vez, o slide vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Eu não vou ler todo o slide, não vou explicar tudo, porque as aulas, elas têm que ser rápidas, as aulas online, para vocês não cansarem, tá bom? Mas aí vocês vão ter o material, as apostilas, vocês vão poder acompanhar direitinho, e qualquer dúvida depois também a gente pode se retirar, ser tiradas lá no grupo do WhatsApp. Então, aqui tem o exemplo de 5 dias, de segunda a sexta, né, de 8 horas, que no caso vai dar as 40 horas, tá? E um dia no sábado de 4 horas, tá? Que vai dar o total de 44 horas, tá bom? 8 horas de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, vai fazendo um total, como eu falei, tá? De 44. Algumas empresas, elas adotam o cartão de ponto, o controle de horário, tá? Hoje você tem a digital ali, tá bom? Então, isso vai depender muito de cada organização. E dependendo de como vocês vão estar nessa organização, tá bom? Vocês vão estar lidando com essa realidade, né? Esse quadro aqui, como eu falei, tem um quadro de horário, tem o livro, o relógio de ponto, que é feito que a pessoa tem que bater o ponto, tá? Então, essas são realidades que acontecem dentro da organização e que vocês têm que ter conhecimento, que fazem parte, né, do dia a dia do setor de recursos humanos, tá bom? Aqui tem um horário de controle, tá bom? Para vocês visualizarem, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as licenças, tá? Que é necessário ter a noção, o conceito do que são licenças, porque vocês vão lidar com profissionais, com trabalhadores, com profissionais dentro do setor de recursos humanos que, porventura, uma situação ou outra, vão solicitar essas licenças, tá bom? Então, ele coloca aqui, né, no slide está assim, foi colocado para vocês. Para começar a explicação, é necessário a gente entender o que as licenças são previstas na CLT, tá? Primeiramente, nem todas as licenças de trabalho elas são remuneradas, tá? Como licença-prêmio, né, como licença-maternidade. Existem outros tipos de licenças que, muitas vezes, elas são necessárias que o empregado, o trabalhador, ele solicite durante a sua estadia ali naquela organização, tá? Por alguma situação específica, perda de alguém, afastamento por uma questão de doença, tá bom? Então, é necessário que ele se afaste e que isso vai fazer com que seja suspenso, mas não
feito o desligamento dele dentro da organização, tá bom? Então, aqui, de acordo com o que é previsto pela CLT, o servidor ele tem direito a algumas licenças, né, por motivo de doença, no caso, a pessoa de família, se afastar para acompanhar aquela pessoa, para fazer o tratamento. No caso, o afastamento do cônjuge ou do companheiro que vai precisar fazer, né, aquele tratamento, né, para o serviço militar, no caso. A gente sabe que alguns já estão ali, mesmo que seja por um contrato de aprendiz, tá? Mas quando é alistado, que é selecionado, ele é afastado para, no caso, para prestar aquele serviço militar, né? Por atividade política, quando a pessoa vai concorrer a um pleito político, ela se afasta das suas funções, tá? Durante aquele período em que ele está ali passando no processo, pelo processo eleitoral, para capacitação. No caso, existem algumas licenças quando você quer estudar, que você vai fazer um mestrado, um doutorado, existem algumas organizações que elas garantem esse afastamento, tá? E aí garantem uma bolsa, uma remuneração, mas tudo isso depende muito, tá? De cada organização e da relação dessa organização com os sindicatos, dependendo da função que for, que aquele profissional ele exerce, tem um sindicato legalizado, e aí existem algumas normas, alguns direitos que são garantidos, tá? Então, dentro dessas especificidades que foram colocadas aqui, de acordo com a legislação, existem esses tipos de licenças. E no caso, tá? O empregador, ele vai procurar lá vocês que vão estar no setor de recursos humanos para fazer a solicitação dessas licenças. E é vocês que vão cadastrar e vocês que vão registrar isso, tá? Ali no dia a dia do trabalhador, na vida dele. É vocês que vão ser os profissionais qualificados que vão estar lidando ali com esse controle, com esse registro, tá bom? Alguns conceitos que nós vamos ter aqui de proventos e salário, tá? Hoje é só uma questão assim realmente de nomenclatura, mas o significado ele é quase que o mesmo do que se compete aos proventos e aos salários, tá bom? Então, proventos são os benefícios, dividendos, que vai envolver bonificações, direitos de subscrições, juros sobre capital e outros, distribuídos por uma empresa ou seus acionistas, tá? Empregados, no caso. Então, o que é acionista? É que muitas vezes você tem uma organização que tem os acionistas que têm direito ali sobre os lucros que são gerados pela organização, tá? E os empregados também que recebem esses proventos, no caso, né, pela prestação do seu trabalho dentro da organização, tá? Isso vai envolver tudo, desde os descontos, os dividendos, as bonificações, além do salário que, no caso, o salário básico dele, que ele tem direito, salário família, adicional noturno, por insalubridade, dependendo da ocupação que ele faz dentro da organização, tá? No caso, né, as pessoas recebem por uma comissão em cima do que é vendido, tá bom? Quando ele bate a meta, enfim, dependendo da função que ele exerce na organização, ele recebe os seus proventos. Entende-se por salário a contraprestação de serviço em decorrência do contrato de trabalho antes de preparar a folha de pagamento. Deve ser feita a atualização dos salários dos empregados com base na política salarial do governo ou das convenções, acordos ou sentenças normativas, prevalecendo sempre o princípio da norma mais benéfica, no caso, né, para ambos os lados. Hoje a gente sabe que existe uma relação, né, na qual você tem um acordo com o empregador. Existem muitas mudanças, muitas flexibilizações na legislação trabalhista, isso eu acho que vocês já estudaram um pouquinho com o professor Tess. Então, o salário é quando você presta um serviço dentro da organização e ele já vem especificado no seu contrato de trabalho, tá? Se você vai receber um salário mínimo, se você vai receber 2 salários mínimos, se você vai receber um valor X por ser diretor, por ser auxiliar. Isso já vem normatizado por algumas resoluções, né? Olha, o profissional de RH, o salário é X, de acordo com a normativa que foi definida no encontro tal dos profissionais de recursos humanos. Então, isso vai depender muito
de cada categoria, tá bom? Aqui mais um pouquinho falando sobre o que a gente vai estudar mais adiante, tá bom, gente? Que são os adicionais que são concedidos ao salário, tá? O salário é uma importância fixa em dinheiro pago ao empregado por mês, dia e hora que ele presta o serviço, tá? Tudo calculado. Se ele faltou, é feito desconto por dia ou por hora, isso a gente vai ver mais adiante. É só vocês precisam entender, tá, esse conceito, que é uma importância que ele recebe pelo serviço que ele prestou dentro da organização. E que essa importância, tá, ela vai ter desconto se ele faltou, se ele chegou atrasado, dependendo da organização, tá? Ou pode ter alguma bonificação, no caso, se ele, naquele mês, tá? Ele, no caso, conseguiu bater a meta, ou fez hora extra, tá? Ou trabalhou, no caso, num horário para ter direito ao adicional noturno, tá bom? Que também, tá bom, gente? O adicional noturno, ele não é o salário, ele é um valor a mais pela prestação de serviço que ele fez num determinado horário, tá? Que é feito um percentual em cima da hora normal de trabalho, tá bom? Mas isso eu vou explicar mais adiante, ok? Então, esses adicionais, no caso, adicional noturno, adicional de salubridade, de periculosidade e de transferência, eu vou explicar na próxima aula para vocês, e nessa próxima aula eu já vou estar trabalhando com um exercíciozinho de fixação com vocês. Tá bom, meus amores? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula.